Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que não é muito agradável, que não dá muito ibope, que não é muito legal, mas é o que Deus está pedindo para falar e a gente obedece, né? Amém. É sobre sofrimento. Que legal, né? Não, não é legal. Por que falar sobre sofrimento, gente? Porque é uma coisa que todo mundo passa, né? Seria muito legal eu falar sobre triunfo, sobre vitória, sobre sabor de mel, que você vai vencer, que você vai ser próspero. Mas o Senhor tem me empurrado para falar sobre isso, eu não posso ignorar mesmo esse assunto. Então a gente vai falar hoje sobre razões pelas quais a gente não deve desperdiçar o nosso sofrimento. Porque todo mundo aqui sofre, sofreu, ou está sofrendo, ou vai sofrer um dia. É fato. Nenhum amém. Beleza. Amém. Primeira razão. Por quê? Porque Jesus, o meu Salvador, ele já sofreu tudo que eu estou sofrendo. Queria pedir para vocês abrirem em Isaías 53. Por favor. Isaías capítulo 53, versículo 3. Diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Uma outra versão diz, não fizemos dele caso algum. Então, assim, eu não sei o que cada um está passando aqui. Alguém pode estar no meio de um furacão e daí está querendo sair agora, no começo da pregação, para não dar na cara, porque não quer ouvir sobre isso. Mas a boa notícia é que Jesus, o cara que morreu na cruz por você, que te conhece, que te salvou, ele já passou por tudo isso que você está passando. Na verdade, por coisas muito piores, acredite, dores emocionais, dores físicas, e ele sabe exatamente o que você está passando. E esse texto de Isaías fala que as pessoas escondiam o rosto, né? Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Eu passei minha vida inteira achando que essa expressão significava que as pessoas estavam ignorando Jesus, tipo, quem é esse cara? Porque a Bíblia diz que ele não era nem bonito, né? Que ele era feio, então, sei lá, nem paqueravam ele não era legal de se olhar, de se ver. Mas não, essa expressão significa escondem o rosto, diz respeito à cena de repulsa. Sabe quando a gente passa por alguma rodovia, por alguma estrada e tem um acidente e você sabe que pode ter alguma coisa na pista assim, sangrenta e horrível e feia, mas você fica meio curiosinho para ver. E aí, se você vê rápido, você não fica assim, tipo, nossa, que legal, uma víscera ali, um pulmão. Não, você rapidamente você vira seu rosto. Porque isso que Jesus gerava nas pessoas quando ele estava na cruz. Era algo que não dava para ficar olhando. Ele estava ali massacrado, ele foi moído. A palavra diz que ele foi moído. Às vezes a gente corta o dedo, cara, e a gente fica insuportável. A gente queima o braço e a gente fica, ai meu Deus, como eu sofro. Jesus Cristo foi moído por conta dos nossos pecados. Ele era uma coisa na cruz que as pessoas não conseguiam nem identificar como uma pessoa, de tão horrível que ele estava, né? A gente tem aquele filme que dizem que foi o mais, né, real, mas foi muito pior que aquilo. Se aquele filme já te fez chorar, quem chorou vendo aquela cena de Jesus? Né? Eu chorei muito. Os meninos choraram, é isso aí. Homens que choram, gosto assim. Homens sensíveis. Jesus estava pior que aquilo. Então, assim, essa expressão escondem o rosto, imagine isso. Imagine que as pessoas não conseguiam olhar para ele. Ele estava irreconhecível ali. Isso foi por mim e por você. E ele não tinha, como algumas pessoas dizem assim, foi muito fácil para Jesus estar ali, porque ele era Jesus, né? Jesus, filho de Deus, superpoder. Não, ele não era um super-herói, ele não tinha vantagem sobre o sofrimento. A vantagem que Jesus tinha é uma vantagem que eu e você podemos conquistar também, que é a intimidade com o Pai. É só isso que ele tinha. Por quê? Porque ele se esvaziou. A palavra fala em Filipenses 2, se você quiser abrir, é um texto assim que me enche de alegria, porque eu sei que foi uma escolha que ele fez de se esvaziar. Filipenses 2, versículo 5, diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, de todas as cenas assim de perseguição, de sofrimento que Jesus passou, fora a cruz, uma cena que
Deus tem falado muito no meu coração, é a cena de Lucas 22, quando Jesus está... Quando ele sente no espírito dele que está chegando a hora, ele tem aquela impressão no espírito que está chegando a hora de ir de ser pego e de ser levado para morrer. Ele comunica isso para os discípulos deles, né? A gente às vezes faz isso, né? Quando a gente sente que está chegando uma guerra na nossa vida, a gente já manda um WhatsApp para as amigas: amiga, ora aí, não estou bem, me cobre, estou sentindo que vem perrengue. As amigas fazendo assim: é mesmo, isso aí. E Jesus fez isso: olha, não estou bem, está chegando a minha hora, eu vou cumprir o que está escrito, vamos orar. E eles saem para orar. Se você quiser anotar para ler depois, Lucas 22 é um dos que eu mais gosto, assim, dos evangelhos. E aí eles saem para orar, Jesus se afasta um pouco, e ali Jesus derrama seu coração no Getsemane. Ele é completamente sincero. Ele fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Por quê? Porque ele estava regando? Porque ele não queria ir para a cruz? Não. Porque ele sabia que ia ser difícil mesmo. Ele sabia que a cruz não era brincadeira. Não era uma coisa tipo: eu vou lá, como eu sou filho de Deus, não vou sentir dor nenhuma. Não. Ele sentiu cada chicotada. Ele sentiu cada agressão verbal, né? Às vezes a gente escuta uma coisa que, sei lá, às vezes você não está num dia bom e você escuta do seu chefe, dos seus pais, de pessoas que têm algum poder sobre você, alguém que você ama, e aquilo te fere, te machuca. Cara, imagina tudo que Jesus ouviu naquele dia, né? Fora o óbvio que a gente sabe que ele sofreu no seu corpo. Ele estava abaladíssimo, ele estava apavorado. A Bíblia fala que ele suou sangue, né? E a medicina explica isso como algo que é o ápice do teu desespero mesmo. Era uma angústia assim que saía pela pele. Ele estava suando sangue, ele estava apavoradíssimo. E eu acho isso o máximo, porque nesse momento Jesus me permite, a mim e a você, se identificar com ele. Sabe, eu acho que eu não me identificaria com um cara que nesse momento estava assim, tipo, eu vou para a cruz. Inclusive, até já ouvi uma pessoa falando isso. Que Jesus, nesse momento, quando ele estava orando, afasta de mim esse cálice, ele não estava se referindo à cruz, ele estava se referindo ao fato de, como ele estava suando sangue, ele ficou com medo de que ele morreria ali. Ele falou: Deus, eu não quero morrer aqui, de suar sangue. Afasta de mim esse cálice, porque eu quero ir para a cruz. Esse é o propósito da minha vida. Quero muito morrer lá, quero agora, quero já. Não. Esse Jesus é legal, existe, sei lá, uma coisa bonitinha nisso, mas a gente não pode, né, enxergar flores aonde há sangue. Então, esse Jesus, o meu Jesus, nesse momento, estava sendo humano. Por quê? Porque ele se esvaziou. Ele optou por isso. Ele quis sentir o que eu e você sentimos: medo, dor, angústia, vontade de desistir. Quem aqui nunca sentiu vontade de desistir de algo? E o que a gente deve fazer quando a gente chega nesse ponto? Assim? Acho que ninguém aqui chegou no ponto de suar sangue, de desespero. Mas no ponto de pensar em desistir e falar: Deus, está difícil demais. Não quero, afasta de mim isso. Mas a diferença é que Jesus chega diante do Pai, rasga seu coração, ele é sincero mesmo. Mas no final ele fala: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe? É isso que nos diferencia de Jesus muitas vezes, né? Ele se permitiu ser igual a nós em muitas coisas, mas a palavra final na vida dele sempre foi a palavra do seu Pai. Ele não se deixava mover pelo medo. Porque quando a gente se deixa mover pelo medo, o que acontece? A gente se paralisa, a gente não cumpre o nosso propósito, a gente muitas vezes atrasa o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Muitas vezes a gente ora: Senhor, está demorando a promessa, Deus, na minha vida. O Senhor me prometeu um varão, o Senhor me prometeu aquele emprego, até agora não rolou, o Senhor me prometeu tanta coisa, o que falta para acontecer? E às vezes é a gente mesmo, somos nós mesmos que estamos atrasando. Porque Deus está com as bênçãos prontas para te entregar, mas tudo depende de como a gente está para receber aquilo. Então, pensa aí coloca o teu coração diante de Deus e pensa se realmente Ele tem dado a palavra final na tua vida, ou se você tem se movido por causa do teu medo, por causa da tua aflição. Amém? Então vamos ser honestos diante de Deus no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento. Jesus foi completamente sincero. O Pai estava vendo o coração dele, ele sabia que ele estava sentindo isso. Muitas vezes a gente deixa de orar, isso é uma luta minha, eu posso até confessar isso. A gente deixa de orar porque a gente fala assim: mas Jesus sabe como eu estou me sentindo. E você não ora. Claro que o Pai sabe como você está se sentindo. E Jesus te entende pelo que você está sentindo. Mas o fato de você escolher abrir o teu coração para Ele, né?
escolher se rasgar e falar, Deus, eu preciso de você aqui, tá difícil. Isso é intimidade. Esse era o superpoder de Jesus. Essa era a vantagem que ele tinha sobre o sofrimento. Ele tinha o Pai. Ele tinha intimidade com o Pai. O segundo ponto, que eu acho que é uma razão pela qual a gente não deve desperdiçar os momentos de sofrimento na nossa vida, é porque a dor, ela me avisa que algo está errado. Tem um livro muito, muito bom, que chama A Dádiva da Dor, do Philip Yancey. Não sei quantos já leram. Quem já leu esse livro? A Dádiva da Dor. Ninguém. Não temos no Orvalho para vender, senão eu já ia fazer uma super propaganda. Mas acho que tem na Shofar. Encontrei um rapaz hoje da Shofar, ele disse que tem lá para vender. E tem um e-book também na internet em algum lugar, se vocês procurarem. É um livro muito bom. Na verdade, a maioria das histórias que tem lá, quem escreveu quem contou para o Philip Yancey, que escreveu, é o Dr. Paul Brand, que é um ortopedista inglês, especialista em hanseníase. Hanseníase é o nome bonitinho da lepra, né? E nesse livro ele conta a história, o Dr. Paul Brand conta a história de uma paciente que ele atendeu, que chamava Tânia. Ela tinha 4 anos, e a doença que ela tinha era indiferença congênita à dor. Ela não sentia dor quando ela se machucava. Olha que estranho. E a mãe dela chegou no consultório contando a história para ele, falando que um belo dia ela estava em casa, e ela tinha colocado a menininha de 4 anos para brincar num cantinho da sala, e ela foi fazer o que ela tinha que fazer na cozinha, e estava ali de olho na filhinha dela. E em determinado momento ela começou a ouvir que a menininha estava dando risada, assim, e ela ficou curiosa, foi dar uma espiada para ver o que a filha estava fazendo. E aí quando ela foi lá, ela percebeu que a menininha estava pintando na parede em vermelho. Aí ela olhou e falou, nossa, engraçado, eu não dei nenhuma tinta para ela pintar, não tinha nada ali. E aí a menininha virou para ela assim e sorriu. E quando ela sorriu, a mãe viu que os dentes dela estavam sujos de vermelho, de sangue. Então, o que tinha acontecido? Ela tinha mordido o próprio dedo, tinha saído sangue, ela não tinha sentido dor nenhuma, e ela achou aquilo divertido, a cor do sangue, e ficou pintando na parede. Imagina que bizarro isso. Imagine, super bizarro. Então, assim, o que acontece? A falta da dor, ela gera na gente, a dor, na verdade, ela é o sistema que nos avisa que algo está errado. Então, é a nossa proteção. Essa menina não tinha proteção desse sistema, desse alerta que avisava. E aí tem até um trecho que eu quero ler para vocês, do restante da vida dela, né, que 7 anos depois ela voltou. E o médico escreve assim: 7 anos depois, recebi um telefonema da mãe de Tânia. A menina, agora com 11 anos, estava vivendo uma existência patética numa instituição. Ela tivera de amputar as 2 pernas por recusar-se a usar sapatos adequados ou mudar o peso de uma perna para outra quando estava de pé, por não sentir qualquer desconforto. Colocar a pressão intolerável sobre as juntas. Perdera também a maioria dos dedos. Seus cotovelos se deslocavam constantemente. Ela não sentia nada. Sofria os efeitos da infecção crônica por causa das feridas nas mãos e nos tocos amputados. Sua língua estava dilacerada e cheia de cicatrizes, devido ao seu hábito nervoso de mastigá-la. Acho que a língua dela era como se fosse um chiclete, ela não sentia dor, então ela estava nervosa, ela começava a mastigar a língua. Olha que interessante. Um monstro, o pai a chamara. Tânia não era um monstro, apenas um exemplo extremo. Na verdade, uma metáfora humana da vida sem dor. Então, assim, a lepra, né, que é um dos assuntos mais tratados nesse livro. E por quê? Porque ela quando a pessoa tem a lepra num nível muito avançado, aquela região da pele que está com lepra, ela não sente dor. Então, ela pode coçar. Vocês veem na Bíblia algumas pessoas, né, com cacos se coçando, enfim, se machuca, queima, e ela não sente nada naquele pedaço do corpo. Então, ela pode se estragar inteira, os membros podem estar completamente dilacerados e ela está sem sentir. Não está numa boa porque, né? Mas ela não sente a dor, que é essa proteção. E na Bíblia a gente vê muitas vezes sendo relacionada a lepra com o pecado. E na época a medicina não conhecia a cura para a lepra, e também naquela época os religiosos não tinham a cura para o pecado, que era Jesus. Então era muito difícil você ouvir um milagre, tipo, aquela pessoa foi curada de lepra. Hoje em dia é tratável, mas naquela época não era.
Então, assim, fazendo um paralelo com tudo isso que a gente falou, quando Jesus cura leprosos na Bíblia, algumas vezes a gente vê esses relatos, ele está, na verdade, devolvendo a essas pessoas o direito de sentir dor. Olha que interessante. Ele está devolvendo para elas, olha, agora você vai sentir dor, você vai conseguir se proteger. Então, eu não sei realmente o que você está passando, mas a maioria das vezes que eu sinto alguma dor de cabeça, alguma coisa, a primeira coisa que você pensa, quando está quase beirando o insuportável, assim, porque eu não sou de tomar remédio rápido, eu vou tomar um remédio. Né? Só que na nossa vida espiritual, a gente não pode tratar as nossas dores dessa forma. Por quê? Porque muitas vezes o remédio ele vai resolver algo no momento, mas Deus ele quer te curar. Tem até um exemplo que eu anotei aqui, que eu estava conversando esses tempos com a Caro sobre isso. Ela deu um exemplo assim, que eu falei, uau, eu vou anotar isso. Tem vários caderninhos de anotações. E ela falou assim, quando você está com dor de cabeça e você toma um remédio para resolver só aquela dor de cabeça, é a mesma coisa que se você estivesse com o seu carro marcando que o combustível está acabando e você fosse lá e desse um soco no negocinho que te avisa isso, porque você não está afim de ficar vendo que está acabando o combustível e você segue adiante. Então você está destruindo o que está te sinalizando que algo está errado. Então Jesus ele não quer nos remediar, ele não quer resolver o seu probleminha de dorzinha na hora, ele quer te curar. Então assim, se você tem passado por alguma coisa na tua vida que você fala, não aguento mais isso, eu não suporto mais passar por esse tipo de dor, né? Não somente dor física, eu sei que tem pessoas que sofrem com enxaqueca, coisas que, sei lá, dores que te acompanham durante toda a semana, dor na coluna, coisas assim. Mas se você tem uma dor emocional, aquele assunto que todo mundo, toda vez que alguém toca naquele assunto, você, doeu, a ferida está aberta ainda naquele aspecto. Seria muito fácil para Deus fazer assim e te curar dessa dor. Mas isso seria apenas remediar. Ele quer te curar disso, do que está causando isso. Então, às vezes, é só um pedacinho. Essa dor que você está sentindo é só um pedacinho de algo maior. Então, vamos deixar o Senhor mexer hoje nessas coisas, porque eu acredito que Ele não quer resolver instantaneamente nossos problemas só porque a gente está querendo. Ele precisa resolver aquilo que está mais profundo, né? E a gente precisa deixar. Amém? O terceiro ponto que eu escrevi aqui, razões pelas quais a gente deve considerar o nosso sofrimento, não desperdiçar o nosso sofrimento, porque o sofrimento me ensina a obedecer e me aperfeiçoa. Vamos abrir em Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 8, diz, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E o 9, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus, o próprio Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. Isso foi a escola dele. Ele frequentou a escola municipal do sofrimento e lá ele aprendeu a ser gente, né? Jesus veio nos salvar, sim, mas ele veio nos ensinar a ser gente também. E como que ele iria nos ensinar se ele não tivesse aprendido? Né? Seria muito lindo ele vir já na idade que tinha que vir, morrer na cruz lindamente, daquele jeito que a gente conhece, e simples assim. Não, ele trabalhou, ele foi marceneiro, e a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo. Se ele foi tentado em tudo, gente, o tudo eu entendo que é tudo mesmo, assim, sabe? Tipo, bateu o dedinho na quina do móvel lá que ele estava fazendo e... glória a Deus. Né? Não é isso que a gente fala quando a gente vai... Ele foi tentado em tudo, mas sempre tem o mas, né? Que nem a gente leu anteriormente, que seja feita a tua vontade, não a minha. Mas nesse caso ele fala, mas sem pecado. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Então, quando você passa por tribulações, assim, eu não sei qual área que você está enfrentando mais dificuldade, se é, sei lá, na tua pureza sexual, que você tem lutado contra pornografia, coisas mais pesadas, ou se você tem vigiado no seu falar também. Não sei qual que é o teu, igual diz o meu marido, teu leão, que você tem que enfrentar todos os dias.
Mas Jesus, ele tinha os dele também, né? Ele foi tentado em tudo. Eu acredito que nada do que a gente passe e comunique a ele não saiba o que você está dizendo. Assim, tipo, Deus, estou sendo tentado nessa área. Jesus fala, não faço ideia do que você está passando. Ele sabe, ele esteve aqui. Acho que ele passou a vontade de comer o terceiro prato e falou, não, é gula, não vou comer. Todo tipo de tentação. A tentação do crente, eu espero que seja comida, né? Que não seja outras coisas. Amém, aleluia. Então, e tem um texto de 2 Coríntios também, voltando nisso de falar que o sofrimento nos ensina a obedecer. Você pode anotar, não precisa abrir. 2 Coríntios 7:10 diz: a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então eu queria deixar assim bem claro, a gente está falando de sofrer, de passar por tribulações. Tem uma diferença muito grande entre sofrer por ter feito bem e sofrer por ter pecado. Então, se você está colhendo algum fruto de algum pecado, que o Espírito Santo, que eu creio que habita em você, está te alertando aí, que você precisa parar de fazer isso, vai para a cruz, irmãozinho, entrega esse pecado, vamos vencer ele, né, para parar de colher esse sofrimento. Mas se você está sofrendo por estar fazendo bem, por estar obedecendo o que Deus te mandou fazer, isso é louvável diante de Deus. 1 Pedro 2:19-21 diz: porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Quem curte sofrer injustamente? Ninguém curte, né? Eu tenho um senso de justiça assim, desde muito nova, que sério, é muito difícil. Acho que o domínio próprio foi o fruto do Espírito mais difícil, o gominho mais difícil do fruto de ser exprimido na minha vida, porque era muito difícil para mim. Não fiz direito, mas a justiça própria está clara aqui. Então é louvável diante de Deus que você suporte aflições sofrendo injustamente, pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então vamos discernir aí essa diferença, entre sofrer por estar fazendo bem ou sofrer por ter pecado. Eu creio que todo mundo aqui tem o Espírito Santo para testificar isso hoje, e se precisar da ajuda da gente aqui, dos pastores, dos líderes, para você vencer o que você precisa vencer. Se estiver difícil vencer sozinho esse pecado, a gente está aqui para ser corpo com você e te ajudar, amém? Vamos vencer. E uma coisa muito legal é que a injustiça que Jesus sofreu empurrou ele para cumprir o propósito dele. Isso me confronta muito também, porque eu fiquei pensando esses dias, eu falei assim, imagina se Jesus fosse atrás dos direitos dele e não fosse para a cruz. Imagina se ele pega e vira para alguns dos discípulos dele que tivesse mais noção assim de direito e falasse, vamos resolver isso porque está sendo injusto isso aí, né? Vamos chamar advogado e vamos processar. Não vou para a cruz não está certo. Imagina, se fosse eu, acho que eu ia ficar lá até o final. Não, está errado, não vou para a cruz. E se ele realmente fosse atrás dos direitos dele, eu e você não estaríamos aqui, ele não teria cumprido o propósito, a gente estaria lascado, a gente estaria condenado ao inferno. Né? Então para pensar, toda vez que você se levantar, se você estiver realmente passando por algo assim, que você fala, cara, não está certo, eu vou falar, eu vou atrás dos meus direitos, não, eu vou guerrear isso. Às vezes Deus quer ser o juiz da sua vida, e quando Ele se levanta para ser o juiz da sua vida, você já pegou o martelo e já deu o decreto. Você foi antes, você resolveu, você está lá rugindo como leão por você mesmo, e não deixou Ele ser teu pai, não deixou Ele ser teu juiz. Não é verdade que às vezes a gente faz isso? A gente faz isso às vezes. A gente super se defende. Não, porque eu vou orar para Deus fazer justiça. Até lá demorou, até lá já baixou meu sangue. Eu tenho que resolver agora. O que é isso, né? A mulherada barraqueira aqui me entende. Todo mundo tem uns dias de barraco aí, pelo menos uma vez por mês, mulherada. Vamos lá. Todas temos. Então, assim, a gente tem que aprender a ficar mais calado mesmo e entender se realmente aquilo é pessoal, é pessoal, é para nos moldar. Se é para nos moldar o sofrimento, é pessoal. Deus ele não tem prazer em ver a gente sofrer. Mas se o sofrimento é uma ferramenta para você ter o teu caráter aprovado, eis-me aqui. Pode mandar ver e eu quero ser essa pessoa que você aprova. Então, se você está frequentando essa mesma escola que Jesus frequentou, a Escola Municipal do Sofrimento, louvável diante de Deus, parabéns. Tá? Você está indo cumprir o seu propósito. Amém?
Quarto ponto, porque eu não devo desperdiçar o meu sofrimento. Porque o sofrimento me leva a precisar do outro. É a importância da gente ser corpo. Quem aqui assistiu o filme Divertidamente? Nossa, só? Tão legal, eu ia falar super empolgada desse filme. Quem não assistiu? Acho que tem gente que está com frio assim, não está muito afim de levantar a mão. Tudo bem. Eu vou falar como se todo mundo soubesse, porque não é spoiler, é um filme antiguinho, né? Não vamos combinar que não é spoiler. Não é um filme tão recente para falar que é spoiler. Esse filme, quando me falaram dele, que era um filme inteligente, me falaram da proposta, eu fiquei super empolgada para assistir, porque eu lembro que eu já tinha feito uma peça de teatro que era mais ou menos esse roteirinho, assim. O interior de uma pessoa sendo retratado por personagens que faziam as emoções dela, né? Da menininha, acho que era Riley, o nome dela, uma coisa assim. Aí tinha a alegria, a tristeza, a nojinho, o medo e a raiva. Essas 5 pessoinhas. E olha que interessante que eu estava lendo esses dias. Que eu sou designer também, então eu sou super curiosa com essas coisas de animação. Eu fico empolgada em saber de onde que surgiu o desenho. E eles fizeram, por exemplo, a alegria, que é aquela iluminadinha, bonitinha, de cabelo azul, eu acho, amarelo. Ela foi baseada numa estrela, o desenho dela. A tristeza numa lágrima, que ela é azul, bem depressiva, assim. A nojinho num brócolis. Não sei por que brócolis, porque, né? Brócolis é gostoso, né? Quem gosta de brócolis? Eu não gosto de jiló, essas coisas. O medo era um nervo exposto. Eu achei o máximo isso, porque o nervo ele era vermelho, assim, demais. A raiva era um tijolo. Olha que demais. Né? Que raiva, se tivesse um tijolo aqui, tá calmo. E eu me identifiquei no começo do filme com todos. Tipo, nossa, já tive vontade de fazer isso. Não, agora ele está com razão. Agora pode tomar o controle, raiva. Agora vai. Mas eu nunca não, até metadinha do filme assim, eu ficava pensando, cara, o que é essa tristeza? Pra quê? Tipo, que pessoa, né? Para aquela cara de gripe, aquele moletom, aquela depressão, né? E a menina passando por tanto perrengue na vida dela. Eu ficava assim, eu tenho uma mania que eu preciso confessar pra vocês, que eu intercedo nos filmes. É meio burro, eu sei. Porque eu sei que eu não sou burra, gente. Eu sei que tem um roteiro que já foi gravado, né? Não é aquela coisa tipo, vai Deus, muda isso aí, não aceito. Mas quando a menina começa a passar... É verdade. Quem já assistiu o filme comigo sabe. A Caro, a Tita, tem gente que quer tampar minha boca. Fala, cala a boca, você está intercedendo. Deus, não permita que isso aconteça, Senhor, da sua filha. Nem é filha, né? Nem é crente. E eu estou lá intercedendo. Então, com a tristeza, eu ficava mais ou menos assim, Senhor... Essa menina não pode, olha que a tristeza não pode tomar o comando da vida dela, essa depressão, rejeitamos todo espírito de depressão. E eu quero assistir um filme com a Irene deve ser ótima para interceder durante os filmes, sua mãe, né? Imagina que divertida. Eu, a Irene, a Ilza, nossa, vai ser ótimo. Quando é filme de ação, então é maravilhoso, gente. Filme de ação é fogo puro, assim. Eu assisti um que a menina ia ser sequestrada, estava atrás do carro, e eu ficava, Deus, em nome de Jesus, não manda a polícia lá antes, Senhor. Abre esse trânsito agora, Senhor. Abre, vai. Porque eu fico na guerra pelo personagem que eu curto, entendeu? É uma coisa que faz bem pra mim. Eu me sinto na batalha espiritual. E no final, às vezes, não rola, né? Porque, sei lá por quê. Não é que Deus não dá vitória, irmãos, não é isso. É que a pessoa que escreveu o filme não estava afim de favorecer o mocinho. Mas é legal, experimentem fazer isso. É legal para sua fé. Só que a tristeza, ela não me descia, assim. Eu ficava, não aceito essa depressão sobre essa menina, não. Essa opressão sobre ela. Não gostava. Parecia tristeza, eu fechava a cara. E os outros, beleza. Nojinho, eu já me identifiquei com algumas coisas, né? O medo também. A raiva, vontade de tacar tijolo nas pessoas. E a alegria, né? Aquela doçura, que a maioria do tempo, no comecinho do filme, ela comandou ali a cabine comandou a cabine de comando, é ótimo. Ela liderou ali a cabine de comando da menininha. Só que aí chega o final do filme. E eu tenho que morder a minha língua a respeito da tristeza. Vocês lembram o que acontece no final do filme? Não sei se vocês lembram exatamente, assim. Mas tem uma cena... quando o filme está caminhando para o final, tá a alegria e a tristeza fora da cabine de comando. Tá caindo todas as ilhas de personalidade da menina, tá o ó vida dela. Né? A gente já está cantando a música do Ressuscita-me lá, da Aline Barros, para ela.
Eu podia dar trilha sonora gospel para filme também, ia ser o máximo. Não ia. E aí elas estão fora da cabine e tem um local lá que elas encontram um elefantinho azul. Não sei se era azul ou se era rosa. Olha! Elefantinho rosa, só para ver se vocês estão ligados. Que é o Bing Bong, que é um amiguinho imaginário da Riley, né? E por alguma razão que eu não lembro exatamente, o Bing Bong estava chorando, estava triste, estava mal, e ficou a alegria e a tristeza tentando animar ele. Só que a alegria, pensa, alegria, ela nunca foi triste, ela sempre foi feliz. Então ela estava sempre ali, tipo, fica feliz, a vida é legal, tentando animar ele assim, e ele chorando um monte. E quando a tristeza chega perto dele, ela consegue animar ele. Por quê? Porque ela já passou por aquilo. E aí ela é a única pessoa que consegue animar o Bing Bong. Quem está ouvindo minha mensagem está falando, o que essa menina está falando, né? A tristeza ganhou o coração do Bing Bong. Mas eu estou falando tudo isso por quê? Porque através da tristeza a gente consegue ter um sentimento muito de Deus chamado empatia. Porque quando a gente sofre, a gente consegue chorar com os que choram. Quando a gente já passou por aquilo que a pessoa está passando, seja sentimento de luto, sabe? Sei lá, terminou um relacionamento e está numa bad, você já sabe o que é aquilo, você pode abraçar, você pode ministrar a pessoa. Essa empatia, somente quem sofreu é que pode, né, ministrar. Então, assim, mudou completamente. Eu estava achando que a tristeza era um espírito opressor e ela virou ali um ministério de consolação. Falei, que demais. Nossa, que legal. Eu gosto de ser surpreendida nos filmes. Já mudei minha oração. Já falei, Deus, retira o que eu disse. A tristeza é ótima, gostei dela. E tem um texto de 1 Coríntios 12, vamos abrir? Que é bem o cerne da questão sobre a gente ser corpo, né? Cada membro tem o seu papel. 1 Coríntios 12, versículo 26. 1 Coríntios 12, 26. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele também. Então, isso da empatia faz parte do nosso viver em corpo, viver em igreja. Então, às vezes, Deus está te permitindo passar por alguma situação que também é, no final das contas, para glorificar Ele, porque Ele vai te dar livramento, amém? O justo passa por muitas aflições, mas de todas elas, o Senhor o livra. Então, guarda isso, sabe? Guarda o que você aprende. Não desperdice a lição que o teu sofrimento te dá. Sei que tem gente aqui que tem problema de memória, não lembra, anota o que Deus te ensinou, deixa Deus ministrar mesmo, porque um dia você vai precisar acessar aqueles arquivos ali, porque alguém vai bater na tua porta e falar, estou passando por isso, e não é acaso, não é coincidência, quem é cristão sabe que é Jesuicidência o nome disso, e você vai poder ministrar a vida dessa pessoa a partir daquilo que você aprendeu. Então, tudo tem um propósito, nada é em vão na vida do cristão, nada mesmo. Então, a empatia precisa fazer parte desse pós-sofrimento. A gente precisa encher o nosso coração de compaixão, olhar pelo próximo, e quem estiver perto, passando por aquilo, seja canal de Deus e deixa Deus te usar, sabe? Isso é algo assim fantástico, é algo maravilhoso e a gente precisa ter mais empatia pelo próximo. 1 Pedro 5, 9 diz assim: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Esse é um versículo assim que dá uma coragenzinha assim pra gente, né? Nossa, alguém no mundo está passando pela mesma coisa que eu. Alguém me entende, isso me encoraja. Não estou sozinho na luta, não é perseguição comigo. Deus não quer me ver na pior, Ele tá me testando para eu ser melhor. E Romanos 12, 15, que fala: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. A gente só pode se alegrar com os que se alegram se a gente for corpo, e a gente só pode chorar com os que choram se a gente já tiver passado por aquilo também, né? Claro que a gente pode, né, se colocar no lugar da pessoa, se mostrar, né, tô aqui tentando te ajudar e tal, mas se a gente já passou por aquilo, cara, é muito mais vivo, né? O teu abraço é abraço mesmo, a tua lágrima é lágrima mesmo, tipo, eu sei o que você passou mesmo, mas Deus está aqui, Ele vai nos ajudar. 2 Coríntios 1,
3, não precisa abrir, se você não quiser, vou ler rapidinho. Também diz que nos consola em todas as nossas tribulações, que é bem isso que a gente está falando, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então a gente vai ser extensão de Jesus, a gente vai ser corpo, braço dele, ombro dele, quando a gente estender essa consolação também para o nosso próximo. Então, nenhum tipo de trauma, de sofrimento que você tenha passado pode ser jogado fora se a gente considerar esse versículo aqui. Tipo, não serviu para nada, aquilo lá só serviu, aquela experiência que eu passei só serviu para me traumatizar, para atrasar minha vida, de jeito nenhum. Deus, ele não é pego de surpresa e ele não permite que nada aconteça na sua vida simplesmente porque ele curte ver você sofrer. Ele não curte ver você sofrer. Ele estava lá e ele estava consciente daquilo. Ele permitiu aquilo por algum motivo, né? E uma das razões que eu posso ver claramente, assim, independente de quem seja, é isso. É a consolação que a gente pode estender a outros depois que aquilo é curado. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, não sei se foi ano passado, parece que faz tanto tempo, mas acho que foi ano passado. Eu caí um tombo. Eu sou uma pessoa tão equilibrada. Eu estava andando na Kennedy, voltando do serviço. Na época ainda não trabalhava no Orvalho, agora eu trabalho aqui pertinho. Não tem nem onde cair, porque é super perto da minha casa. Se eu caísse nesse trajeto, né? Vem de carro ainda, 2 quadras. Que vergonha. E eu estava voltando do terminal para minha casa, que é aqui na Maranhão. E aí estava meio escurinho, assim, já. Era 6 e pouco, mas já estava escuro. Curitiba, não sei se era horário de verão, enfim. E tinha um cara meio estranho, assim, andando rápido atrás de mim. E eu tive a impressão que ele ia fazer alguma coisa. Fiquei com medo. Aí comecei a andar mais rápido. E ali na Kennedy, as calçadas, não sei quantos passam por ali, tem uns paralelepípedos meio elevados, assim, onde tem árvore, sabe? A raiz da árvore cresce, os negócios ficam tudo assim, e o pedestre que se lasque. E a gente andando, e eu andando ali, estava sozinha, de mochila, voltando bonitinha. Eu falei, cara, tá estranho. Comecei a andar mais rápido. Não correr, né? Desesperado, não. Eu comecei a andar mais rápido, tinha uma tiazinha na frente com sacola. Você sempre quer ficar perto de alguém, porque daí se acontece alguma coisa, você, me ajuda! Não sei, o que a gente pensa nessa hora. Mas eu fui para chegar mais perto da tiazinha, e muito esperta, olhando para trás e andando rápido. Espertíssima. E aí, só sei que eu voei. Provavelmente foi em algum desses paralelepípedos que meu pé enroscou, mas eu voei. Sabe aquele tombo que dá tempo de você, enquanto você está no ar, você pensa, não acredito que eu estou caindo. Dá tempo de você pensar, assim, dá vontade de apertar um Ctrl Z. Não acredito que eu estou caindo. Eu podia tanto olhar para o chão, mas eu estou olhando para trás. E o cara nem estava mais atrás, eu que estava, sei lá, desesperada naquele dia. Voei, caí com tudo, acho que foi o joelho direito. Foi. O joelho direito foi para o chão, com tudo. Sério, gente. Foi tenso. Eu não bati a cabeça, mas o impacto foi tão grande que eu levantei tontaço no chão. A tiazinha da sacola já tinha ido. O cara lá atrás nem estava mais atrás de mim. Sério, foi ridículo eu cair ainda no chão. Tinha um ponto de ônibus ali. E eu fui perto do ponto, mancando. Catei minha bolsa. Nossa, gente. Aí eu olhei, tinha sangue assim no meu joelho. E o meu braço, como eu tava, acho que não era tão frio, eu estava de blusa com o braço de fora. Quem me viu no dia seguinte achava que eu tinha caído de moto. Porque eu ralei ele inteiro. Aqui assim, inteirinho. Ficou a coisa mais linda. Sério, que vergonha. As pessoas, nossa, não sabia que você andava de moto. Foi feio. Eu falei, foi de moto. Voei sozinha mesmo, na fé. Voei. Quem perguntou se eu caí, eu falava, não caí, eu voei. Aí depois eu caí. E aí fiquei uns dias mancando, assim. Não era uma dor assim insuportável no joelho, mas eu não conseguia dobrar. Fui teimosa, levei uns dias para ir no médico e tal. Mas quando eu fui no médico, ele falou, fez os exames lá que tinha que fazer, né, e tal. E falou, não rompeu nada sério. Foi a cartilagenzinha, que com certeza eu não vou saber o nome agora. Uma bolinha que a gente tem no joelho, uma cartilagem, que foi amassada e teu corpo vai naturalmente reagir e voltar. Se você estiver com dor, você toma isso, mas daqui 15 dias é para você estar normal, dobrando seu joelhinho, né, e tal. O braço já estava sarando também. E aí, beleza. E eu fazia algum trajeto a pé nesse tempo. Mesmo mancando, eu fazia, guerreiro. Podia ter pego atestado, né? Não peguei. Podia ter ficado enganado. Não sei por que eu não peguei, acho que eu estava bem. E aí, fazia meu trajetinho mancando lá,
bonitinha. E foi o quê? Foi uns 20 dias, assim, até eu estar recuperada de verdade. Aí teve um dia que eu estava subindo como é que é o nome? Na rua, gente? Meio fio, isso. Eu estava subindo meio fio e aí eu dobrei o joelho assim sem querer, distraída, e não doeu. Sabe quando você levanta a perna assim, tipo, ai, vai doer e não doeu. Nossa, fui curada, agora eu posso. E tal, e fiquei feliz que eu podia dobrar o joelho. Pensa uma pessoa 20 dias fazendo tudo, mancando. Já tinha acostumado, tipo, já era normal, já tinha achado um charme nisso aqui e estava calacrei no movimento e fiquei assim. Aí, falei, cara, que legal. Já, né, fiquei feliz com meu joelho de volta e tal. Beleza, e continuei meu trajeto feliz, andando. Daqui a pouco eu começo. Ai, que legal, tô mancando mais. Nossa, eu tô mancando, por que eu tô mancando? Eu tinha desaprendido a andar. Acreditem nisso ou não. Então eu andava um pouquinho, mas sabe assim, vinha aquele medinho e parece que eu tinha que me proteger da dor que iria vir, que não ia vir mais. E eu começava a mancar de novo. Aí eu percebi que eu estava passando na frente de uma vitrine que tinha um espelhão, assim, e eu comecei a me olhar. Falei, gente, não acredito que eu desaprendi a andar. Que vergonha. Aí eu pensei o seguinte, cara, essa perna tá boa, esse pé tá dobrando direito, né? O joelho tá dobrando direito, desculpa. Aí eu falei, cara, eu vou observar como esse pé toca no chão e como o joelho dobra, e essa perna vai aprender. Vamos lá, pernas. Vamos. E fiquei assim, me olhando no espelho, imagina louca, as pessoas passando normal, acontecendo tudo. E eu lá, dobra, vai, calcanhar, meio, pé, dobra, não vai doer, isso, vai. E comecei eu mesma a fazer essa fisioterapia maluca na rua. E nessa hora foi muito engraçado, porque Deus me falou um negócio que eu falei, não, nunca tinha pensado nisso. E tem coisa que a gente pensa que eu tenho, que tipo, é certeza que é o Espírito Santo que falou, porque a gente não é possível que a gente enxergaria isso. Eu sou bem viajada, mas tem coisa que eu tenho certeza que foi Deus que me falou. Então, Deus falou o seguinte para mim, muitas vezes no corpo de Cristo, quando um membro se machuca e está se recuperando, tudo que ele precisa é de um membro são, do lado dele, para ensinar ele a andar de novo. Só que isso não acontece. Por quê? Algumas vezes isso não acontece. Porque os membros machucados têm a tendência de procurarem outros membros machucados. Porque, sei lá, não sei se é uma vontade louca de ficar lambendo ferida. Tipo, você sofreu também, vem cá. Também sofri, vamos andar mancando junto. Cadê minhas meninas que iam me ajudar com a dinâmica? A Sofia, eu já combinei com várias pessoas aqui, gente, hoje. A Sofia tá aí? Vem cá. Alguém da altura dela, mais ou menos, assim. A Michelle, você é da altura dela? Um pouquinho maior, né? Ah, ela tá de salto, ótimo. Obrigada, viu, por vir com a roupa que a gente combinou, o salto, isso mesmo. A gente ensaiou na célula essa cena ontem, ficou engraçado. Então, assim, a Sofia é uma pessoa que foi machucada, tá? De brincadeira, gente, por favor. Ela foi machucada em determinada área da vida dela e ela tá mancando. Beleza? Joelho direito, tá aí? Tá? Joelho direito. E a Michelle também. E elas se encontram e elas, tipo, uau, você também, que legal. Vamos caminhar juntas? Vamos lá, vamos caminhar juntas, amigas. Quem tá ajudando quem aqui, gente? Ninguém tá ajudando ninguém, né? Tá um negócio assim, tipo, eu sofro e você sofre também e vamos juntas. E elas não vão pra frente no ritmo que era pra ser, porque ninguém consegue se ajudar aqui. Aí vamos supor que em nome de Jesus a Sofia recebeu a cura e ela não está mais... Ela não vai cair não, né? Se cair a gente... Vai, dobra o joelho, os dois. Está conseguindo fazer tudo, aleluia. E você encontra a Michelle que ainda não recebeu a cura. Ainda está lá, ninguém me ama, ninguém me quer, nunca mais eu vou andar. Agora, ajuda a Michelle a caminhar. Não, vai, não precisa fazer isso com o pé. Vai normal, ajuda ela. Parece uma girafa recém-nascida. Então, quando a pessoa é curada, ela tem a moral, ela tem a autoridade, ela pode ajudar a outra. A girafa recém-nascida rendeu, né? Desculpa. Então, assim, o que Deus me ministrou nesse dia... Obrigada, meninas. Vocês foram ótimas. Eu chamei as duas porque elas já estão comprometidas, não está queimando a cara de ninguém aqui, né? Amém. Se fossem solteiras, elas, não, eu quero casar, faz isso comigo. E aí, o que Deus ministrou na minha vida foi exatamente isso.
Se você está ferido, por mais que seja difícil abrir teu coração para alguém, sei lá, um líder, alguém mais velho, alguém que já tenha, né, experiência para te ajudar, isso é necessário. Porque é uma tendência mesmo da nossa carne a gente se juntar com alguém que também esteja mauzão, né? Sei lá, às vezes é para o nosso ego mesmo, sabe? Sei lá, às vezes você tomou um fora de alguém, alguma coisa assim que tá, tipo, não acredito que ele fez isso comigo, ele me enganou por tantos anos, e aí em vez de procurar alguém curado nessa área, você vai procurar aquela amiga que também você sabe que tá entaladaça com o ex dela. Aí fica as duas, anos ali, lambendo a ferida eternamente, e ninguém sai daquele ciclo vicioso de eu sofro, eu sou vítima, e vamos lá, amiga, e vamos vencer os nossos ex. Não. Você precisa chamar alguém que esteja curado para te ajudar a andar. Então, isso do joelho foi muito engraçado, porque eu realmente fiquei pensando, depois que eu caí, eu falei, eu não acredito que eu caí, sabe? Eu fiquei, tipo, uma semana inteira, assim, inconformada com o fato de uma pessoa adulta, né, que precisa de equilíbrio para fazer as coisas, não tinha algum me cair. E depois que aconteceu tudo isso, eu falei, glória a Deus, porque teve algum propósito o meu tombo. Eu pude entender isso e eu posso ministrar isso para as outras pessoas. Eu lembro que eu contei para algumas amigas, assim, tipo, nossa, olha que legal que eu aprendi com o meu tombo, que massa. Vamos todos cair, aprender coisas. Então, assim, Deus nos ensina em tudo. Em todas as coisas Ele nos ensina. E o quinto e último ponto, para encerrar, seria porque os nossos sofrimentos nessa terra produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Vamos abrir 2 Coríntios 4. Versículo 17. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 18. Por isso, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Romanos 8, 18, diz assim também, se você quiser abrir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, essa atitude alegre e triunfante, que parece uma loucura, parece que não combina você falar que alegrem-se no sofrimento. Quem que é retardado que vai se alegrar no sofrimento? Mas é porque ele está olhando adiante, ele está olhando para o que aquilo está produzindo, né? Tanto 2 Coríntios 4,17 fala, produzindo para nós uma glória eterna, como Tiago 1,2 também diz, que produz perseverança, que é para que a gente seja maduro, íntegro, sem nos faltar coisa alguma. Então, o sofrimento na vida do cristão não é uma tortura, quando ele sabe que ele está sofrendo porque ele está obedecendo a Deus e porque aquilo está produzindo coisas de peso eterno. Isso não tem preço, sabe? Você saber que Deus está vendo o que você está passando e que, principalmente, aquilo não está sendo em vão para Deus. Aquilo está produzindo uma glória eterna que pesa muito mais. Em Romanos 5, versículo 3, diz assim, do 3 ao 5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, não com as, mas nas. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. De novo a palavra produz. O sofrimento produz muitas coisas, o sofrimento é produtivo. A tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem que é o maior consolador da Trindade? Não ouvi. O Espírito Santo. Então, para todas essas coisas, a gente tem o nosso Consolador fiel, que intercede por nós, que nos deixa mais fortes. Então, sabe, essa história toda que a gente falou hoje, de olhar para o final das coisas, de pesar o nosso sofrimento pela perspectiva da eternidade, isso não é pensamento positivo, não é otimismo.
Isso é ser cristão, isso é viver com o propósito da eternidade. E quando eu sei que o meu destino não é sofrimento, meu destino é o reino do amor de Deus, eu posso sofrer por pouco tempo aqui nessa terra. Todo mundo aqui tem certeza da salvação, eu acredito, né? Então, se a gente sabe que a eternidade, ela é... Tudo que a gente vai viver lá é incomparavelmente maior, inclusive o tempo que a gente passa aqui na terra é isso aqui, comparado com o tempo que a gente vai estar lá com o amado das nossas almas, desfrutando da presença dele, a gente consegue aguentar um pouco mais, sabe? Às vezes eu acho que a gente está inserido tanto nesse mundo, tão enraizado aqui, e as coisas do mundo nos consomem de um jeito que parece que a gente não vai aguentar o sofrimento daqui. Mas se a gente estiver aplicando esse segredo aqui, que é de 2 Coríntios 4,17, fixando os olhos naquilo que... não fixando os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Por quê? Porque eu estou olhando para a eternidade, eu sou da eternidade, eu fui gerada no amor, então eu não posso terminar no sofrimento. Eu fui gerada no amor, então o meu final vai ser o reino do amor de Deus. É nele que eu vou estar. E o meu sofrimento vai ter gerado o quê para mim lá na glória? Na eternidade? Vai gerar peso de glória. Então é isso que deve nos mover. E o que eu queria mesmo dizer para vocês nessa noite é que o nosso medo, ele não pode determinar a palavra final sobre a nossa vida. Sabe, às vezes a gente deixa as vozes mentirosas ditarem o que a gente deve fazer. Você foi abusada, então faça isso. Você foi enganada, então faça isso. Você foi injustiçado, então faça isso. E todas essas outras vozes ficam mais altas do que a voz da palavra de Deus, dos princípios que Ele estabeleceu, a voz do próprio Pai, que sabe o que é isso que você está passando, que não é legal. Então, se a gente tem essa perspectiva da eternidade, tudo fica mais fácil e a gente deixa essa tribulação que a gente está passando cumprir o bom propósito de Deus na nossa vida. Amém? Vamos baixar a cabeça para orar um pouquinho? Senhor, eu quero te agradecer, meu Pai, porque em todas as nossas lutas, Deus, todas elas, desde que a gente se conhece por gente, nós somos marcados por situações que muitas vezes a gente não escolheu passar, coisas que a gente sofreu injustamente, Senhor, e eu sei que isso leva tempo, leva de repente anos para ser curado, Senhor, mas eu quero te pedir nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que tudo que tem vindo agora na memória dos meus irmãos, com tudo isso que a gente falou, e com a tua expectativa a respeito disso, Senhor, que a gente consiga corresponder nessa noite, Pai. Que ninguém aqui, Senhor, tenha medo de se abrir contigo, de rasgar o coração diante de ti, com medo de ser ridículo, com medo de que o Senhor não vai se importar, porque o Senhor tem coisa mais importante para fazer. Nada é desimportante, Senhor, para ti, quando diz respeito a nós, porque o Senhor é apaixonado por nós. Nós somos o alvo do teu amor. Se alguém aqui ainda tem dúvida disso, Senhor, nessa noite, se alguém aqui ainda está mais questionando o seu sofrimento do que confiando em ti, eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito Consolador, que convence, que nos pega no colo muitas vezes, que tem paciência conosco, não importa quantas vezes a gente caia na mesma coisa, teu Espírito é aquele que nos chama, que nos ajuda a levantar. Eu peço que esse Espírito, Senhor, ajude essa pessoa, ajude esse teu filho a se reerguer mais uma vez. Senhor, eu quero em nome de Jesus te pedir que todas as vozes, Pai, mentirosas, vozes de medo, vozes de engano, de opressão, sejam caladas agora na mente de cada um, Pai, que tem lutado contra essas vozes, Senhor. Que a tua voz seja a última sobre a nossa vida, Pai. Que a tua palavra seja a final sobre a nossa vida, Senhor. Pai, nós não queremos andar movidos pelas nossas dores, Senhor. Deus, nós não queremos reagir como pessoas feridas, porque quem é ferido fere. E não é isso que o Senhor espera de nós.
Mas nós queremos nessa noite, Senhor, receber o Teu toque de cura, receber a aceitação sobre a nossa vida, poder admitir para o Senhor que está difícil, poder rasgar o nosso coração diante de Ti quando a gente quiser desistir, mas poder levantar desse lugar e dizer: Pai, se for possível, afasta de mim esse sofrimento, mas que seja feita a Tua vontade, e que isso saia do fundo do nosso coração. Queremos ser filhos, Senhor, que confiam no Teu amor, que confiam que o Senhor, que aquilo que o Senhor tem para nós é muito maior do que qualquer sofrimento. É muito maior, Senhor, do que qualquer marca, ferida que tenhamos sofrido na nossa alma, Pai. Que os frutos disso, Senhor, sejam evidentes na nossa vida, em nome de Jesus. Queremos andar como pessoas curadas, que sabem que o sofrimento é passageiro, que a tribulação é leve e momentânea, Senhor. O nosso destino é o reino do Teu amor. O nosso destino é do Teu lado na eternidade, Senhor. Onde não haverá mais pranto, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas. E nós queremos ansiar por isso, Senhor, todos os dias, respirar fundo, caminhar mais uma milha, Deus. Do Teu lado é possível, Senhor. Querido, eu quero deixar você livre nessa noite. Se você admite no teu coração que você tem centralizado muito mais o questionamento: por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por injustiça? Por que só comigo? E você tem centralizado isso e não a confiança no teu Pai. E se você estiver precisando de um renovo do Senhor, para continuar a caminhada, para ser tocado, para andar como alguém curado, você pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você. Sinta-se livre, querido. Esse lugar aqui é chamado Casa do Pai. Você pode ficar à vontade aqui. Nós temos um Pai que não nos condena. Nós temos um Pai que não nos acusa, que não nos culpa pelas coisas que estamos passando. Nós temos um Pai que nos ama. E eu creio que Ele está atraindo seus filhos para esse amor nessa noite.